Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje estou aqui muito feliz de estar aqui com você, amém? Para mais uma leitura, e hoje vamos ler Marcos capítulo 7 e vamos aprender um pouco sobre o que Jesus falou sobre as tradições, sobre como Jesus se portou diante das tradições. Porque veja, o que nós aprendemos e vamos aprender hoje aqui é que o que importa para Deus não é as nossas tradições, mas é a nossa obediência. E esses versículos que nós vamos ler vai falar bastante sobre isso, e que Deus fale ao meu e ao teu coração. Amém? Que nós possamos ser purificados pela palavra de Deus e ser transformados por ela. Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E, vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltaram da praça, não comem sem aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com mãos por lavar? Respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Uau! Está lá em Isaías 29:13. Galera, o que Jesus está deixando claro aqui para os fariseus? Os fariseus queriam que todos os discípulos de Jesus lavassem as mãos antes de comer, amém? E queriam que eles tivessem lavar todos os jarros, as coisas e tudo mais. E Jesus questiona eles por causa disso tudo aí. E fala aqui que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Então Jesus critica isso, porque Jesus vê que isso era seguir mais uma tradição do que um preceito bíblico, do que um ensino bíblico. Então veja qual é o grande erro que a gente vê e que Jesus está denunciando aqui. E que Jesus está denunciando, e que eu, como uma pessoa que estou buscando ler a palavra de Deus também, estudando teologia, tenho visto pessoas guardarem mais as tradições do que os ensinos de Cristo, do que os ensinos bíblicos. Pessoas guardarem mais tradições que aprenderam com fulano, Beltrano, Ciclano, do que guardar o que está escrito aqui, do que guardar o que está escrito na Escritura. Claro que tem tradições que são boas, que nos conectam a Deus, nos aproximam, por exemplo, o Natal, por exemplo, a Páscoa. O Natal, no caso, não o Natal que a gente conhece hoje, com Papai Noel e tudo mais, mas o Natal, a lembrança do Natal é muito boa, não importa qual movimento religioso seja. A Bíblia está acima de qualquer tradição, qualquer escrito, de qualquer opinião humana. E não sou eu que penso isso. Inclusive, você tem total liberdade para discordar de mim em tudo que eu falo aqui, porque eu não sou o dono da verdade, mas conheço aquele que é. E é ele que nós seguimos. Amém? Olha só o que está escrito no versículo 10. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o seu pai e sua mãe será punido de morte. Volta aqui no versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Meus irmãos, como isso é verdade para os dias de hoje. E eu não estou falando isso para condenar ninguém, eu estou falando por mim, meus irmãos. Como isso é verdade nos dias de hoje, por isso que nós temos que vigiar, para não cair nesse legalismo que os fariseus caíram. Nós temos que vigiar, nós temos que orar, para que nós não sejamos iguais a eles. Nós podemos condenar o que eles estão fazendo, mas muitas vezes cair nos mesmos erros deles, ensinar mandamentos de Deus como se não fosse nada, e preceitos de homens, coisas que o homem trazem como tradição, como mandamento. Ou seja, trocar os mandamentos que são o mandamento de Deus, a verdade de Cristo, a teologia cristã, a teologia histórica baseada na Escritura, por ensinos do além e trazer aquilo como tradição. E isso a gente vê em muitas seitas que fazem isso.
Eu não vou falar de seita aqui, mas a gente vê nas seitas que negam que Jesus é Deus, nas seitas que acrescentam, por exemplo, seitas que dizem que não existe trindade, seitas que negam veemente que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é errado. Há uma diferença entre a gente seguir tradições de homens e tradições que foram tiradas da Escritura e foram continuadas ao longo da história da igreja. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. A história da igreja, a gente vê que a igreja se reunia no domingo. E por tradição ficou aquele dia que a maioria das pessoas se reunia. Nós temos o princípio do descanso, descansar um dia, mas não temos uma regra que tem que ser tal dia, ou que tem que ser no sábado, ou que tem que ser no domingo, ou que tem que ser na segunda. O princípio é você descansar. Claro que o descanso maior é Cristo e é todos os dias, mas assim, a ideia é você tirar um dia a mais de descanso. Amém? Não tem uma regra, não tem nada disso. Só que a tradição cristã colocou que o dia de descanso que muitas pessoas têm é domingo. Isso ficou uma tradição. Isso é uma tradição que nós podemos abandonar e deixar de seguir? Não tem nada de desamparo com as escrituras. Por exemplo, a Bíblia fala lá que no primeiro dia da semana, quando eles iam trazer as ofertas dele, eles traziam no domingo. Então entenda, não é uma tradição ruim, entendeu? Então eu não estou falando desse tipo de tradição, estou falando daquilo que homens inventam para trazer para os dias de hoje e que não tem sentido nenhum. É sobre isso que Jesus está falando. Claro que aqui ele está falando num contexto judaico, como aquele que veio para os seus, contextualizando aqui para vocês. Como cristão hoje, temos que analisar se aquilo que nós estamos ouvindo e que estão falando para a gente faz parte de uma tradição histórica verdadeira e bíblica. Por exemplo, igrejas como a Igreja Batista, Assembleia de Deus, igrejas que têm uma tradição, mas têm uma história bíblica por trás é uma coisa. Agora, igrejas que têm dogmas que elas inventam, tiram do além e não tem base nenhuma em nenhum pai da igreja que lia a escritura todos os dias, estudava veemente cada parte das escrituras, aí você tem que tomar cuidado. Então, tradições a gente tem que entender. Não é que toda tradição é ruim, como eu acabei de falar para você. Por exemplo, a igreja tirar o dia de domingo para descansar. Por exemplo, tem igrejas que são um pouco mais, que seguem o calvinismo, outras seguem o arminianismo mais forte dentro da igreja. Nada disso é errado. Tudo isso é uma tradição, porque alguém criou uma teologia sistemática bíblica e foi vivendo uma tradição. Então isso não é errado. Agora, quando isso começa a tomar o lugar de Deus, ou quando a gente começa a criar outras coisas que não tem na Bíblia, estão além da Escritura, aí a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Então, tradições históricas, teológicas, que são fundamentadas em toda a Escritura, que tem amparo histórico, que tem confirmação de várias pessoas na história da igreja é uma coisa. Agora, se você vê alguém seguindo uma tradição, alguma coisa, que nenhuma igreja faz isso, que nenhuma igreja sequer fala sobre isso, aí você tem que tomar muito cuidado. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque pode ser engano e pode ser uma seita e não uma igreja. Então, fica ligado. Porque olha só o que eles faziam aqui, ó. Quem maldizer seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Olha só, vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor. Então, o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes. Olha só que louco. Invalidando a palavra de Deus por causa das tradições. Olha só aqui de novo, que louco isso. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, é tudo aquilo que hoje você vê pessoas ensinando, mas que não tem amparo bíblico nenhum para falar sobre isso. Não tem ensino nenhum sobre isso para nós cristãos gentílicos da nova aliança. Entende o que eu quero dizer? Então a gente precisa entender que para a gente se livrar disso é a gente ler a Bíblia e ter a nossa revelação espiritual a partir do que a Bíblia diz, porque não existe mais um mediador, não existe um guru que vai me dar a resposta, alguém que vai orar por mim para me dar a resposta. Não, a Bíblia é suficiente.
a Bíblia é suficiente como revelação de Deus, como única e exclusiva revelação de Deus sobre tudo aquilo que eu devo seguir. Ainda que eu seja pentecostal, siga uma tradição pentecostal, siga um entendimento pentecostal da Bíblia, creia no batismo do Espírito Santo, creia nos dons, mas veja, revelação a gente tem pela palavra. Se alguém te falar alguma coisa, mas isso não tiver amparo bíblico, você rejeita. Mesmo que for seu pastor, mesmo que for seu líder na sua igreja, não importa quem seja. Se você ouvir qualquer coisa e aquilo que você ouviu não tem amparo bíblico nenhum, não foi falado nem por nenhum apóstolo, nem por nenhum profeta da Bíblia, nem por nenhum pai da igreja depois, meu irmão, foge. Não importa. Foge. A Bíblia é a palavra de Deus e a ela prestamos culto. A mais nada. Amém? Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuro? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. E essa coisa de considerar puro o alimento, isso a gente vai ver mais pra frente, lá em Atos dos Apóstolos, que vai ter uma visão lá, eu esqueci o nome da pessoa, deixa eu abrir aqui pra gente poder aqui. Se eu não me engano, Atos 10. Olha só, Atos 10, 13. E veio ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e coma. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chame de comum o que Deus purificou. Ó, e viu o céu aberto, no versículo 11, aliás. E viu o céu aberto, descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos quatro cantos, e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi alguma coisa que é comum ou imunda. Mas olha só que interessante aqui, ó, versículo 15. E falou a voz novamente pela segunda vez: não chamei de comum o que Deus purificou. Ou seja, Deus, Jesus, mais pra frente a gente vai ver que é tratado sobre esse assunto, sobre a comida. Tudo é puro para os que são puros, mas para aquele que é impuro, tudo é impuro. E a gente vai ver depois que só existem algumas restrições lá em Atos sobre alimentos, que é a questão de comer sangue, amém? Ou animal estrangulado, a fornicação e os ídolos, né? A gente vai ver isso mais pra frente lá em Atos dos Apóstolos, amém? Voltando aqui pro nosso texto aqui, porque olha só, porque não é o que entra no coração, mas no ventre e sai do lugar expulso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Mas olha só que legal o versículo 18. Então lhe disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar. Então, não é as coisas de fora que contaminam a gente, seja o que nós comemos, mas é o que sai da gente, é as nossas palavras. E é aquilo que a gente faz a partir daquilo que a gente recebe do mundo à nossa volta. E é aquela coisa. Existe em questão de alimento, daí só essas restrições que a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos sobre a questão de não comer animal estrangulado, não comer sangue, tipo assim, animal, sopa de sangue, essas coisas assim, e a questão de se abster da fornicação e dos ídolos, né? Da contaminação dos ídolos. Porém, todavia, entretanto, a gente vê que isso, a gente não sabe muitas vezes de onde veio tal alimento quando a gente vai comer. Então a gente ora e dá graças a Deus pelo aquele alimento e fica com a nossa consciência limpa para não precisar
Não vamos ficar perguntando para toda açougueira se aquele animal foi morto do jeito certo ou errado. Vamos orar, quando chega em casa o teu alimento, ora, abençoa diante de Deus e aquele alimento ele é purificado. É importante a gente orar em todo momento que a gente vai comer, tá? Isso não é uma questão religiosa, isso é uma questão de consagrar a nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos a Deus. Obviamente, tudo é puro para os que são puros, mas para os que não são, não entendem a grandeza de Deus, tudo vai ser impuro. Porque o que mata a gente, e Jesus ensina aqui, não é o que entra na nossa boca, mas é o que sai. Não é o que nós ouvimos, mas é como e o que fazemos com aquilo que nós ouvimos. É isso que Jesus está falando, tanto a questão alimentícia, quanto a questão espiritual e a questão de informações. Não é o que entra no nosso coração, mas é o que sai a partir daquilo que entrou. Amém? E olha só, versículo 23. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A mulher Cirofenícia, levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa. Queria que ninguém soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega de origem Cirofenícia e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. A cura de um surdo e gago. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente, mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. A gente vê que Jesus ele liberta as pessoas. A gente vê que Jesus ele veio para os seus, por isso ele fala aquela questão no versículo 27, deixa que primeiro se fartem os filhos. Então não é bom tirar de um filho e dar para uma pessoa de fora, para um cachorrinho. Mas veja, mas Jesus foi misericordioso por causa da palavra que ela falou. Então Jesus veio para os seus, a pregação dele especificamente foi, a gente vê que o foco era o povo dele. Claro que depois o evangelho ele é anunciado aos gentios também, mas naquele contexto a gente vê realmente que era ao povo de Israel, amém? E é isso, gente. E depois a gente vê aqui que ele liberta um gago, né, da gagueira, amém? Faz ele falar audivelmente todas as coisas. Liberta ele da trava da língua. Amém? Senhor Deus, obrigado por cada um de nós, Pai. Que nós possamos viver cada dia mais cheios da Tua presença, cheios do Teu amor, cheios de Deus, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser exemplo para essa geração, Pai. Como filhos amados, Deus, Pai. E que nós possamos ser embaixadores de Cristo nessa geração. Levar o Teu nome aonde quer que o Senhor esteja, Pai. E queira que nós levamos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, aonde quer que tiver uma pessoa precisando de Jesus, que nós possamos ir lá, meus amigos e irmãos, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, em Cristo Jesus já te abençoou, e que você tenha uma semana, um resto de dia aí abençoado em nome de Jesus. E se você vai ver isso aí no final de semana, ou dia de semana, enfim, que você tenha um momento abençoado com Deus aí. Valeu, Deus abençoe, em nome de Jesus.